Glória ao Senhor. Para mim é uma honra, uma alegria poder estar aqui com os meus irmãos, no lugar onde eu chamo de casa, de família, onde eu cresci, onde, como o Telmo falou, onde pela primeira vez, no ano de 1977, Erasmo e eu fomos abençoados para ir na primeira viagem da minha vida para o Rio de Janeiro, depois com Moisés, depois fazíamos equipes, íamos pelo interior do Paraná, pelo Brasil afora, Nordeste, por aí afora, e na minha vida isso nunca parou. E eu sei que na vida de alguns também não, porque os ministérios vão se estendendo. Eu creio que o que temos falhado é não contar mais. Mas isso também o Senhor quer nos ensinar a contar, a narrar todas as suas maravilhas. Aleluia. E eu não tenho outra palavra, como o Ion falou, né, Martinha, do que aconteceu o fim de semana passado em São Vicente. Deus está fazendo maravilhas. Aleluia. Glória ao Senhor. Amém, amados? Aleluia. Deus está fazendo maravilhas aqui. E estava contando no grupo caseiro da nossa última viagem que o Senhor nos levou para a Rússia, para a Sibéria, e eu fui abençoado pelos irmãos para ir para aquele país muito frio. 22 horas de viagem para chegar até Moscou, e depois 30 horas de trem para chegar até a Sibéria, depois dos Montes Urais, para quem conhece geografia, na divisa entre Europa e Ásia, passa os Montes Urais para uma cidadezinha chamada Yekaterinburg. E o Senhor nos levou para o norte da Sibéria, num lugar chamado Asbest. Fui convidado para estar naquele lugar, testemunhando e pregando a palavra do Senhor. E ao chegar, como sempre nesses lugares, né, a gente mais aprende do que dá. Porque vê o que Deus está fazendo. Pessoas que começaram com visão zero, começaram com o seu coração apenas aberto para o Senhor, aberto para o Espírito Santo, gente comprometida com o reino de Deus, dispostas a darem as suas vidas por amor ao Evangelho e ao reino de Deus. E a gente chega, senta, preparados para ministrar para aquele povo, para aquele grupo, e eles começam a contar as experiências, e a gente vai se metendo debaixo do sofá e debaixo das cadeiras, porque o que eles vão falando é um preço tão grande, tão alto pelo Evangelho, que a gente nem imagina o que é ver um pai ser levado de um púlpito e não voltar tão cedo para sua casa. Para um menino, como esse pastor nos contava a sua história, esse pastor que preparou essa conferência, viu seu pai ser arrastado de um púlpito na Ucrânia, e não o viu mais voltar para casa, e alguns anos depois, seu irmão foi preso porque tinha um Novo Testamento, e ele ficou sozinho, cresceu com a sua mãe, cuidando daquela pequena obra na Ucrânia. Depois Deus o mandou para a Sibéria, para esta cidade, e ali com uma Bíblia na mão, e a sua jovem esposa, com 23 anos de idade, esse homem começa numa praça, depois que veio a abertura, ele começa a pregar a palavra de Deus com poder, com autoridade, e hoje são 800 vidas ao redor daquele homem, daquele ministério, aleluia, dando as suas vidas, jovenzinhos. Você pergunta aqueles pastores todos reunidos ao nosso redor, quanto tempo você tem de convertido? 5 anos, 7 anos, mas você é pastor desde quando? Desde o dia depois da minha conversão. Eu falei com o rapazinho Sacha, né, e ele veio e disse: olha, minha experiência é assim, eu me converti e o pastor teve uma palavra profética que chegou para mim e disse: olha, Deus vai usar muito a sua vida, você tem que se dispor para pregar o reino de Deus aqui. No outro dia ele apareceu no escritório do pastor e disse: olha, na casa do pastor, lá não existe esse negócio de escritório do pastor, né? Disse: olha, aquela palavra que o Senhor me deu, eu levei a sério, hoje eu pedi demissão do meu emprego e estou aqui já para servir o Senhor. E com pessoas como essa, aquele jovem pastor, Cibele,
Começou a obra de Deus na Sibéria e hoje são 40 cidades que esse homem dá cobertura, aonde tem a igreja do Senhor Jesus estabelecida. E através da Jocum abriram as portas para ministérios do Brasil irem lá e eu fui convidado para fazer parte dessa equipe. E ali o meu coração se encheu de alegria, porque não apenas eu vi a seriedade que Deus tem com a sua obra, a fidelidade do Senhor. Isso que temos cantado, Deus é fiel. Aleluia, nosso Deus é fiel, irmãos. Nosso Deus é fiel com a vida de cada um de nós. Onde um coração se abrir para Deus, seja lá em qualquer lugar, pode ser na frente da porta do inferno, mas se uma vida se abrir para Deus, Deus vai atuar naquela vida, Deus vai usar aquela vida, Deus vai promover a implantação do seu reino através daquela vida. Isso eu vi na vida daqueles irmãos. Eu louvo ao Senhor por ter tido a oportunidade de ter estado ali na Rússia. E firmei um compromisso de amor. Eles querem saber o que é a renovação, o que é a restauração, como que Deus está fazendo a sua obra. Porque o que eles têm ouvido do Ocidente são coisas grandes, mas quando chega em fato e em verdade, parece que são coisas grandes demais para eles. Foi a palavra do pastor. Chega fulano aqui e o reino de Deus é tão grande, tão próspero, que para nós não conseguimos entender isso. Na miséria em que nós vivemos, nós pensamos que o reino de Deus é implantado de outra forma e queremos que vocês nos ensinem. E esses irmãos estão sedentos, querem continuidade. E eu creio que Deus tem nos dado alguma coisa. Eu estou já começando a desafiar alguns irmãos a esta continuidade. No ano que vem, se Deus quiser, nós vamos voltar à Rússia para a honra e glória do Senhor, dar a continuidade de Deus. Amém, amados? Obrigado pelas orações, pela sempre bênção, porque o Senhor tem nos levado e eu tenho feito a minha vida disponível ao Senhor. Tenho dito, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ir onde Tu quiseres me enviar. Eu quero ser disponível para pregar o reino, para pregar o Teu reino, para fazer das minhas palavras a força da minha vida e da minha vida a força das minhas palavras, em nome de Jesus. E a palavra que nós compartilhamos lá é a mesma palavra que o Senhor tem nos dado para compartilhar nessa noite com a igreja, que para mim são 4 aspectos que regem a nossa vida. Nossa vida com o Senhor. E o primeiro aspecto é o aspecto da comunhão que nós devemos ter com Deus. Tudo que eu tenho visto nesses países complicados que passaram por perseguição, como foi primeiramente em Cuba, Nicarágua, Rússia, tenho visto no Japão, o que tem subsistido, meus irmãos, o que tem subsistido, as vidas que têm subsistido, são vidas que desenvolveram no seu caminhar uma verdadeira, uma inquestionável, uma inquebrável comunhão com o Pai. Amém? Foram pessoas que na sua caminhada foram aprendendo a conhecer ao Senhor, como diz em Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Existe uma caminhada de conhecimento de Deus, que o Senhor quer nos ensinar a caminhar na sua direção, em conhecer verdadeiramente quem Ele é, em abrir nosso coração para este conhecimento. E o que eu vi na vida principalmente desse pastorzinho lá na Rússia, foi esta caminhada. Ele mesmo disse, olha, antes eu conhecia Deus através da igreja ortodoxa, dos meus antepassados, um Deus que eu só conhecia de uma cruz. Mas depois esse Deus se tornou vida, se tornou vivo no meu coração. Eu comecei a conhecer a Deus através de uma verdadeira, de uma genuína comunhão com Ele. E isso sustentou a sua vida. Meus amados, uma comunhão verdadeira com Deus é o que sustenta a tua vida. Nós muitas vezes enfocamos mais no fazer para Deus. Deus quer se dar a conhecer e quer nos conhecer. Deus quer conhecer o teu coração, a tua vida. Aleluia. E quer se dar a conhecer a você. A expectativa do Senhor
Não é que nós façamos a sua obra. Lá do princípio, tudo que Deus queria era ter comunhão com os seus filhos, com aqueles que foram criados para a sua honra, para a sua glória, para o seu louvor. No princípio, quando o Senhor criou o homem, foi para ter com ele comunhão. A palavra diz que no fim da tarde vinha o Senhor e chamava: Adão, Adão, onde está você? Esse é o coração de Deus para cada um de nós. Deus quer se dar a conhecer. Eu fico imaginando o Senhor sentando com Adão, ensinando ele, contando as histórias da eternidade para o Adão, né? Dizendo: olha esse bicho aqui, olha, cuidado com esse bicho. A cobra, olha, não dá mole para a cobra não. Falando, tendo comunhão, sentando com ele, vendo o seu coração: olha, você está precisando de uma ajudadora. Esse é o nosso Deus, Ele quer ter comunhão. E a perspectiva de Deus com a igreja não mudou. Não mudou, meus amados. Vida cristã é vida de comunhão com o Pai. Vida de amor, coração aberto. Vida com o Senhor, aleluia, glória a Deus. E na nossa vida isso se expressa de 4 maneiras. Primeiramente, deve se expressar de ações de graça. Gostei que o meu companheirão Renê veio aqui agradecer a Deus, aleluia. Cada ano de casado, gratidão ao Senhor. 12 anos então, muita gratidão. Meus amados, nós temos que aprender novamente o que é gratidão a Deus. Vida de comunhão ao Senhor eu tenho aprendido na minha vida. Mesmo no meio das lutas, das tribulações, ser grato a Deus por tudo. Em tudo. Através de tudo. Ser grato ao Senhor. Vida de ações de graças a Deus. Ser grato por tudo que acontece na nossa vida. Aleluia. O que mais eu tenho ouvido, mesmo no meio dessa chamada igreja, em muitos lugares, é murmuração, é resmungo, e não um espírito de verdadeira gratidão ao Senhor. Deus quer encontrar um coração grato em cada um de nós, gratos por todas as coisas, gratos pelo que você não tem, grato principalmente pelo que você tem, grato pelas coisas que você espera pela fé, gratos pela graça do Senhor. Hoje estava orando com o Nilson, estava dando graças a Deus pela obra de Deus na vida do meu amado irmão, que eu conheço desde o princípio. Gratos uns pelos outros. Essa vida de gratidão, meus amados, Deus quer trazer para dentro da tua casa. Ser grato ao Senhor. Ações de graça. Salmo 104 nos fala que entrai por suas portas com ações de graças. Com ações de graças. Em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses. Paulo ensina. Em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Gratidão, amados. Vida de comunhão com Deus se edifica através de gratidão. Você ser grato ao Senhor. Segundo aspecto dessa vida de comunhão, através de louvor, de adoração, de celebração, fazer esta gratidão expressa. Você tem que aprender a expressar. Nós temos como igreja, cada vez mais aprendermos a expressar a nossa gratidão a Deus. Aquilo que nós sentimos a respeito do Senhor. Falava algumas semanas atrás para os irmãos em Salvador, no retiro da Páscoa, sobre o que é uma celebração. Celebração é um reconhecimento profundo do nosso coração, das coisas que Deus tem feito. Isso não pode ficar guardado dentro do nosso coração. É algo que o Senhor quer expandir para fora. Para mim, gratidão gera celebração, gera louvor, gera júbilo, gera cânticos. Aleluia! Glória ao Senhor. E o nosso ministério, isso que vocês conhecem, que foi durante todos esses anos, esse ministério que o Senhor levantou de Porto Alegre,
teve como base, eu lembro, nós recém-convertidos, vendo a obra de Deus e nos alegrando com ela. Isso é o verdadeiro louvor da igreja. Isso nós não podemos perder, amados. Isso nós não podemos perder. Em todo lugar em que Deus faz grandes coisas, existe louvor, existe celebração. Isso pode ser lá dentro da sua casa. Se Deus está fazendo grandes coisas, que haja louvor, que haja celebração. Louvo ao Senhor, a Aurora passou por uma cirurgia na sexta-feira. E ontem à noite ela começou a se sentir melhor. E nós viemos para a sala, nossa família, para louvar ao Senhor. Para dar graças ao Senhor, louvar ao Senhor. Glória a Deus. Aprendermos a louvar ao Senhor. Louvor, meus amados, não é algo que fica preso dentro do nosso coração. É algo que sai. Amém. Comunhão com Deus é você aprender a expressar o seu coração. Aleluia. Dar vazão ao seu coração, a tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem. Para mim, esse louvor, meus amados, é com tudo que eu tenho. É com a minha boca, com as minhas mãos, com todos os instrumentos que Deus me deu a possibilidade de tocar. É com os meus pés, é dançando, é pulando, é saltando. É louvando ao Senhor com tudo que nós somos. Amém, igreja? Aleluia! Na sua casa, na sua vida, no seu grupo familiar, na igreja, nas casas, deve haver louvor, celebração, júbilo. Lá no nosso grupo, né? Renê, Celso, lá nosso, cheio de alegria. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor Jesus. Deve haver adoração. Adoração não é uma forma de música, não é um estilo de música. É um coração para com Deus. É uma forma de vida diante de Deus, vida de adoração. Vida de comunhão. Aleluia. João 4:23. Jesus diz: vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Adoração não é algo de fora para dentro, é algo de dentro para fora. Do nosso coração para junto do coração de Deus. Aleluia. É uma vida de comunhão verdadeira, genuína com o Senhor, que tem a ver com nós podermos nos achegar com ousadia diante do trono da graça. Aleluia. A vida de adoração é essa certeza, amados, de que a qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer tempo, ali está a presença de Deus, porque o Senhor habita no nosso coração. Essa é a verdadeira adoração. Aleluia. E nessa vida de comunhão, o quarto aspecto desta vida de comunhão é a intercessão. Essa vida de comunhão que o Senhor quer que nós tenhamos com Ele através de ações de graças, de louvor, de adoração, ela não fica para nós mesmos. O Senhor quer levar a uma outra perspectiva. É uma vida que nos leva a nós intercedermos. A intercessão. Quando Jesus estabelece a oração como uma base da vida da igreja, em Marcos 11, 22, ao que Jesus lhes disse: tende fé de Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Em Mateus 16, 19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E pelo seu próprio exemplo, Jesus, o Filho de Deus, foi um homem que se separou constantemente para buscar ao Senhor.
para orar, para desenvolver essa comunhão. Tudo isso você vê na vida de Jesus, ações de graças, louvor, adoração e intercessão. Intercessão é o aspecto dessa vida de comunhão que nos liga com a obra que Deus está e quer fazer através das nossas vidas como igreja. A intercessão, ela é por todos os santos, ela é pelas autoridades, ela é por nossas vidas, pelas famílias, pelas necessidades, pelos povos, pelas nações. Alguns aspectos da intercessão. Primeiro, há uma autoridade delegada por Deus na vida de intercessão da igreja. Ela é fruto da nossa vida de comunhão. Ela jorra, ela brota no nosso coração, mas o Senhor respalda a nossa intercessão com autoridade. Nós precisamos crer o que é verdadeiramente interceder. Quando Jesus fala isso, da autoridade, edificando a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui o Senhor está falando, podem ir que eu vou respaldar. Pode ir, que eu estou contigo. Existe autoridade. Em Mateus 16:19 diz, tudo o que você ligar e desligar na terra terá sido ligado no céu. Fala da força da intercessão. Quando impõe as mãos sobre nós aqui, quando vamos viajar, existe força de Deus, existe poder de Deus. Quando nós saímos, e todos os companheiros que saem sabem disso, sabe que há uma delegação de Deus, há um respaldo de Deus, ali vai a oração da igreja, e isso é para a sua vida, para a sua casa, amados. Aleluia, o Senhor quer te ensinar na tua casa, ligar, desligar, interceder verdadeiramente. Como temos ouvido N testemunhos do que Deus tem feito no nosso meio, aleluia, curas sobrenaturais, milagrosas, Deus mudar circunstâncias, situações, Deus salvar do perigo, salvar do mal, salvar disso. Meus amados, nós precisamos crer mais na oração, crer mais na intercessão sobre os nossos filhos, ligar, desligar, em nome de Jesus. Na vidinha deles, Deus te dá autoridade para isso, sobre a vida deles, sobre a vida uns dos outros, sobre a vida de um contato. Se você está evangelizando alguém, está levando o reino de Deus para a vida de alguém, comece intercedendo. Começa, Senhor, eu ligo esta vida no teu reino, desligo das trevas, desligo da macumbaria, desligo do poder do inferno, desligo das drogas, desligo da prostituição, em nome de Jesus, aleluia, porque essa é a minha história, amados, essa é a minha história. Eu lembro a primeira vez que o Erasmo foi, no ano de 1974, alguns não, talvez uma maioria aqui, um grande grupo não era nascido. O Senhor começou a fazer uma obra na igreja Wesley, e aqueles jovens começaram a evangelizar os drogados que haviam em volta, aqui em Petrópolis, perto de onde mora o Tom e a Carmélia. E ali fizeram um fim de semana de evangelismo. E no fim daquele fim de semana, alguém disse, olha, tem uma senhora aí que tem um filho drogado. Será que o pastor não podia ir lá? Vocês conhecem o Erasmo, né? Ele sempre foi desse jeitinho, simples, tímido. Eu fico imaginando o Erasmo saindo a pé da Wesley, indo lá para a Zenha para visitar esse tal drogado, que era eu. Mas ele orou por mim toda aquela semana. E chegou naquele sábado, eu contava para o Leandro hoje. Ele bateu na porta da minha casa e eu não abri. Fiquei olhando pelo olhinho mágico. Na semana seguinte ele foi de novo e orou a semana toda por mim e bateu na porta e eu não abri. Mas ali ele deixou uma semente. Depois eu vou falar sobre a semente. Mas eu quero falar sobre intercessão, porque ali ele foi acompanhado, alguns irmãos estavam orando, minha mãe estava orando pela minha vida diante do Senhor, levando com seriedade
Aleluia. Quando você traz um nome aqui na frente, olha, eu quero orar por fulano, meus amados, isso não é um papelzinho, não. Quando você lá na casa ora pela vida de alguém, aquilo não é um simples pedido, não. Nós precisamos levar a sério isso, amados. Isso, aleluia, isso é abençoar, isso é promover. Um dia eu perguntei, Senhor, por que tu precisas da intercessão? E o Espírito Santo respondeu na mesma hora no meu coração, porque eu vos faço participante da minha obra através da intercessão. Deus faz você participar daquilo que Ele mais quer, que é promover o seu reino. E eu sei que está voando situações, circunstâncias e nomes de pessoas na cabeça de todos nós, pelas quais nós devemos orar e interceder debaixo dessa perspectiva, autoridade, ligando, desligando, tudo em oração, pedindo e declarando. Aqui fala em declarar com fé em Marcos 11, 24. Declarar com fé, aleluia! E eu louvo ao Senhor, meus amados, porque nós temos aprendido essa batalha. Como ganhar as guerras do Senhor em todas as áreas da nossa vida, do nosso ministério. É proclamando, é declarando, como declaramos sobre a vida da nossa Aurorinha, constantemente. Declaramos, os quadros sempre são obtusos. Tudo, vai fazer uma cirurgia dentária, é tudo obtuso. Mas a gente declara, ficamos, olha, e a igreja e o grupo caseiro lá declarando e orando e ungindo e profetizando, Senhor, aleluia, está nas tuas mãos e tu vais tomar conta. E chega lá é outra coisa. A intercessão faz as coisas serem outras coisas, viu, irmãos? Amém, igreja? Aleluia. Faz mudar as circunstâncias. Vai orando, que você vai em vitória. Vai casar? Vai orando. Viu, Leandrão? Vai orando, guerreiro. Vai se apropriando. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Vai intercedendo. Vai liberando no mundo espiritual. Nós temos a garantia do Pai. É ou não é? Amém, amados? Temos a garantia do Pai. O Senhor disse tudo que em oração pedirdes. Às vezes eu me espanto com o Senhor. Às vezes eu nem peço, eu só penso. A palavra diz tudo que em oração pedirdes, mas tem outro texto que diz: agrada-te do Senhor, e Ele se satisfará os desejos do teu coração. Nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de bondade, que se apraz em responder à oração. A palavra diz, bendito seja Deus, que não nos rejeita a oração, aleluia, não rejeita a intercessão, aleluia, igreja amada, eu ministro essa palavra para a sua vida, para o seu coração. Bendito é o nosso Deus, que não te rejeita a oração, nem afasta de ti a sua graça. Viu, Mirinha? Glória a Deus. Estamos firmes, orando em nome do Senhor Jesus. Não afasta, não aparta. A intercessão nos leva a um segundo aspecto do que eu entendo ser outra base da obra de Deus. Primeira base, então, é comunhão, que são ações de graças, louvor, adoração e intercessão. Segunda base é a semeadura e a proclamação. Sempre a intercessão nos leva a ter um compromisso com a semeadura. No mesmo capítulo de João 4, em que fala sobre adoração, Jesus fala sobre o compromisso com a sua obra. Em João 4, 23, fala sobre adoração. E 32, mas ele lhe disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam, será que ele tem, alguém lhe trouxe de comer? E Jesus disse em 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Aleluia. 35 fala sobre erguer os olhos, ver os campos, mas para isso é necessário que a igreja tenha um compromisso também com a semeadura. Valorizamos muito a colheita.
Mas a obra de Deus tem muito de semeadura. Aqui, amados, porque alguém semeou. Amém? Aleluia. Quantos reconhecem que alguém semeou na sua vida? Deixa eu ver. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nossa mãe, né, Carmelinha? Semeou na nossa vida, nossa infância inteira. De joelho no chão, semeou. Nossos pastores, o Erasmo, pouquinho lá na minha vida, semeou, mas colheu o fruto de uma semeadura do Senhor. E assim a vida de cada um de nós fomos alcançados pelo reino de Deus por causa desta semeadura. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A palavra fala da parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Semeador é alguém comprometido com a semente. Glória a Deus. E esse é o dom que Deus tem dado à minha vida, meus amados. Deus um dia colocou no meu coração um clamor pela semeadura. Porque eu creio no poder da semente. E tenho descoberto que Deus honra a sua semente. Deus honra cada sementinha. Uma semente não é uma coisa banal para Deus, não. Uma semente, seja lá qual for, falamos desse CD que fizemos aqui, junto com Dani, onde tem o Evangelho do Reino. E quem já ouviu sabe disso. É uma semente de Deus. E Deus tem nos ensinado a força da semente cantada, proclamada. Lá no mundo árabe, quando começamos aquele projeto, sabemos de todas as dificuldades de proclamar o reino de Deus numa outra língua, mas Deus nos deu a estratégia de reunirmos um grupinho de pessoas, todos comprometidos com o Senhor Jesus. Não pode falar nas praças? Não pode. Não pode cantar nas escolas? Não pode. Então nós vamos cantar e proclamar num estúdio e vamos distribuir isso por onde nós pudermos. E vamos colocar nos programas de rádio. E vamos mandar para dentro das cortinas de países inacessíveis como a Arábia Saudita. E deixar isso tocando, que Deus vai fazer a sua obra, Deus vai levando. Quantas vezes tenho ouvido de pessoas, recebi um testemunho de um irmão que estava num táxi, separado da sua esposa no Rio de Janeiro, lá na Pavuna. Carmela e eu estávamos ministrando, e veio um casal falar conosco. Olha, eu estava num táxi, e aquele taxeiro estava ouvindo uma música, que quer dizer, eu quero te dizer, que enquanto houver vida e esperança, e fala da restauração da família, do casamento, o cântico que Deus deu ao John e a mim, alguns anos atrás, lá em Cuiabá. E aquele homem ouviu aquilo pelo rádio, e aquela palavra foi entrando no seu coração, e ele disse, eu vou mudar minha vida, eu vou procurar minha esposa, e foi movido por aquela sementinha. Tem ouvido desse disco árabe, chegado em lugares onde não pode chegar através de um programa de rádio. E a palavra do Senhor vai ouvir de uma senhora que ouviu a música na língua árabe. Nunca tinha ouvido num programa de rádio. E ela, árabe, ouviu aquilo e foi procurar aquela rádio. E encontrou esse pastor que faz o programa árabe, e aquela vida foi colhida para Jesus. Por causa da semente, amados. Você tem esta semente. Aleluia, a palavra do Senhor na sua vida, no seu coração. Nós precisamos aprender a lançar essa semente em toda hora, em toda parte. Glória ao nome do Senhor Jesus. A toda hora e a todo lugar. Lançar a semente do Senhor. Começa com intercessão, mas depois você vai semeando. O semeador saiu a semear. Lá em Isaías 55, fala, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Deus tem uma palavra que quer pôr na tua boca, meu irmão, minha irmã. E essa palavra não vai voltar vazia. Na sua casa, no seu trabalho. Como aquele pastor lá na Rússia, começou naquele país debaixo do comunismo, que ficou em miséria, onde todas as instituições do comunismo foram desfeitas. De uma hora para outra. Antes tinha algum serviço médico debaixo do comunismo, agora nem isso tem mais. Então as pessoas ficaram
sem nada. E eles, parados numa praça, começou a pregar o evangelho do reino. Começou a promover a cura do Senhor. Começou a semear através da palavra de autoridade que ele tinha. Pessoas começaram a ser curadas, transformadas. A palavra começando a profetizar a palavra de Deus sobre as vidas. Nenhuma palavra voltou vazia. E a palavra que tem sido proclamada no meio da igreja em Porto Alegre não tem voltado vazia. Aleluia! Glória a Deus! Palavra do Senhor sobre os seus filhos, sobre o seu marido, sobre os seus colegas de trabalho, ela não voltará vazia. Palavra do Senhor proclamada nas praças, proclamada na salinha, não voltará vazia. Palavra do Senhor proclamada em qualquer lugar, no ônibus, no táxi, no avião, não voltará vazia. Porque a promessa do Senhor, e aqui fala, saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes, os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipestre, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isso glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Aqui fala da colheita. Mas alguma coisa mais sobre a semeadura? Salmo 126. Aleluia. Verso 5. Os que com lágrimas semeiam. Aleluia. Aqui está falando sobre um tipo, a semeadura, meus amados. Às vezes ela é com lágrimas. Com lágrimas. E eu sei que alguns aqui têm experimentado essa semeadura com lágrimas. Eu tenho conhecido gente por esse mundo afora, como conheci na Rússia, irmãos e irmãs que semearam a sua juventude inteira debaixo de um país comunista, como conhecemos em Cuba, debaixo de gente que perseguiu a igreja por toda uma geração. Lágrimas não faltou. Eu vi a nossa mãe semeando em lágrimas. Tenho visto esposos aqui semeando com lágrimas. Pais e mães semeando com lágrimas sobre os seus filhos. Mas semeiem. Semeiem. Porque quem semear vai colher. Amém? Amém, amados? A colheita é certa. Aleluia! Glória a Deus. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, porque o Senhor, aleluia, essa é uma constante de Deus. Quem semeia e semeia a palavra, vai colher. Vai colher. E a colheita virá. Nós estamos aqui como fruto, talvez das lágrimas de alguém, mas hoje estamos aqui com alegria. Glória a Deus. Sempre que minha mãe vai na minha casa, ela se enche de alegria. Ela sempre diz: meu filho, eu louvo a Deus pela sua vida, a vida da Carmélia. Vocês estão servindo ao Senhor, vida do seu irmão, vida do Abner. Glória a Deus. Ela nos viu numa revistinha, né? Mãe coruja. Viu a nossa foto lá, Abner, e disse: aleluia, glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Se alegra. Mas eu vi ela chorar, viu? Eu lembro, eu drogado, lá na Avenida Zenha, entrando pela porta entrando dentro de casa e ouvindo o choro da minha mãe no seu quarto, diante do Senhor orando. E lembro de semeaduras que eu mesmo, onde eu derramei meu coração e derramei a minha vida. Mas hoje eu colho. Tenho colhido com alegria, irmãos. Diante do Senhor, colhido com alegria, aleluia. A colheita sempre traz alegria. Jesus disse: assim vai se alegrar o semeador e o ceifeiro. Glória a Deus, lá em João 4. O ceifeiro recebe desde já a recompensa. De sorte que se alegram tanto o semeador quanto o ceifeiro. É a obra preciosa de Deus.
É a obra do Evangelho do Reino. É o compromisso com aquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer na nossa vida. Glória ao Senhor Jesus. Onde você está semeando? Sempre é a pergunta do Senhor para a minha vida. Asaf, tá bom, tu sabe de tudo isso. Você tem intercedido, mas aonde você está semeando? Onde nós estamos semeando? Deus quer localizar a nossa semeadura, porque Ele tem uma grande colheita. Uma grande colheita. Jesus mandou os seus discípulos, o ide de Jesus. Ide, portanto, e aleluia. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Jesus mandou ir debaixo da sua autoridade. Aleluia, fazei discípulos. O Espírito Santo vai na frente. Nós não estamos sozinhos nessa obra. O Espírito Santo vai na frente. Mas algo nós precisamos fazer. Nós precisamos ir. Precisamos semear. Precisamos lançar a semente. Aleluia, que o Senhor nos faz participantes dessa obra. E Ele, por certo, nos dará a colheita. E a colheita nesse mundo é grande. Meus amados, nunca teve tanta gente nesse mundo. E Jesus disse, primeira coisa que o Senhor nos ensina a fazer, olha, a seara é grande. Ele diz, erguei os vossos olhos. Uma dica de Jesus aqui, ó. Tira os olhos de você mesmo. Tira os olhos de ti mesmo. Tira os olhos do teu conforto, dos teus problemas, das tuas dificuldades, dos teus empecilhos. Erga os olhos. E ele disse para os discípulos que eles eram todos envolvidos consigo mesmos. Eram homens enrolados. Você vê a palavra de Deus, aqueles discípulos eram enrolados. Tinha um que queria ser o primeiro no reino do céu. A mãe, fala com Jesus, para eu e o meu irmão tá um de cada lado. Não vão deixar mole para os outros, porque olha, a mãe de alguém vai pedir isso. E já foram correndo na frente, né? Olha, arruma um lugarzinho para mim. E outro era assim, e outro era assado. E sempre ali brigando e discutindo e preocupados com outras coisas. Não tinham visão nenhuma. Mas Jesus ensinou aqueles homens a erguer os olhos e olhar para os campos, olhar para a seara. Tenho visto igrejas, amados, que ficam em volta de si mesmas. Dos seus problemas. Tem que ser curado. Olha, você não faz nada. Você fica aqui porque você tem que ser absolutamente curado e transformado e passar por uma metamorfose. Não pode nem abrir a boca. Jesus pegou aqueles homens e disse, olha, vocês ergam. E no caminho eu vou curando vocês. Jesus ia caminhando com eles, ia curando, ia transformando, ia mudando, e aleluia, aleluia, ia indo com eles, e foram sendo transformados. E você vê, Jesus foi assunto ao céu, aqueles homens ainda tinham dificuldades, mas o Espírito Santo ficou para transformar e para erguer os olhos daqueles homens mais e mais e os fazer úteis para a obra do Senhor, para esse ide. Vede os campos, erguei os vossos olhos. Vede os campos. Nós precisamos olhar, meus amados, esse mundo com mais responsabilidade como igreja. A obra local, ela é importante e é a base de todos os ministérios. Mas daqui do nosso meio, Deus quer tirar outros que, como eu, estamos indo por esse mundo afora, como Ion está indo pelo Brasil afora, como outros que Deus quer levantar. Meus amados, são 6 bilhões de pessoas. 1,5 bilhão são os considerados cristãos. Se apertar esse 1,5 bilhão, diminui bastante. É ou não é? Discípulo mesmo, meus irmãos. Gente comprometida com Jesus e com o reino de Deus.
como Deus tem feito aqui no nosso meio. Não é muita gente não nesse mundo. Meus irmãos, desses 6 bilhões, então 1,5 bilhão é o mundo cristianizado. Tem 1,5 bilhão que tem algum acesso, que estão perto de alguém que possa lhe falar o evangelho. Mas 3 bilhões de pessoas nesse mundo. Um país como a China, dizem que na China tem 4% de crentes. Isso é de 1 bilhão de habitantes. 4% é quanto, Ion? Tu que é rápido no gatilho aí. São 40 milhões. Num país como a China tem 1 bilhão. Então dizem que tem 40 milhões. E é crente, é mais crente do que dizem que tem no Brasil. Que dizem que tem 30 milhões de evangélicos no Brasil. Aperta isso aí, meus irmãos. O mundo é um mundo que se perde, que está indo para o inferno aos borbilhões, gente sem Deus, gente que não conhece o Senhor Jesus. E nós dizendo, eu vou esperar acontecer isso para poder fazer a obra de Deus, ou para poder semear a palavra de Deus, ou para dispor a minha vida para fazer a obra de Deus. Que nada, Deus quer usar você hoje. Deus vai curar a sua vida, tem coisa para acertar, vai acerta logo diante do Senhor, vai colocando sua vida diante do Senhor, vai caminhando na direção do ide de Deus. Porque a obra da colheita é grande, é tremenda. Você vê países, o mundo árabe hoje, a igreja praticamente não tem investimento nenhum. No mundo todo, o mundo árabe comporta nem 10% de todo o esforço missionário do mundo hoje. Nem 10%. Enquanto tem 50 missionários na Rússia, tem 5 no mundo árabe. Ou por aí afora. Por quê? Porque é muito difícil. Mas Deus só tem um organismo para fazer isso. A igreja. Não tem outro. Não tem outro. E é a igreja, quando eu digo a igreja, é a igreja aqui, onde nós estamos, ou onde estiver a igreja do Senhor. Deus só tem este povo para fazer a sua obra, você e eu. Deus quer salvar esta cidade? Quer, através de você e de mim. Das nossas vidas. Colheita. E último aspecto do que eu creio ser a obra de Deus. Comunhão, semeadura, do que a palavra diz que é a obra de Deus. Colheita e cuidado, que é todo compromisso com a libertação, com a edificação, com a integração e com o envio de vidas. Isso temos praticado bem. Mas eu quero dizer algo sobre esse cuidado. Cuidado eu tenho aprendido. Ele tem base em uma palavrinha, em compromisso. Cuidado é importante na vida da igreja porque ele nos compromete no final de toda essa obra. Ele nos compromete profundamente. Você intercede, você semeia, você colhe, não pode deixar o raminho solto no chão. Você cuida, você edifica, você prepara, você liberta. E Jesus fez isso, nos deu o exemplo desse todo precioso que é a sua obra. Ele integra. Eu louvo a Deus porque eu fui cuidado. Mesmo indo, sempre indo, por esse mundo afora, eu fui cuidado. Fui cuidado 10 anos da minha vida cristã, pelo Erasmo. Depois casei, fui cuidado pelo Moisés e pela Liginha. E ainda sou cuidado. Estou saindo para a Rússia com as minhas malas. Na porta está o meu amado Ion, meu amado Erasmo, meu amado Moisés.
como sempre foi. Eles cuidam e zelam pela minha vida. Eu quero dizer, amados, que esta perspectiva de cuidado não é uma coisa institucional, apenas trazer uma pessoa para dentro de um grupo na nossa casa. Não, mas é você ter um compromisso de amor e vida e serviço com esta vida. Prático. Que envolve sustento. Que envolve buscar com eles situações, saídas. Para a sua vida prática. E assim, por certo, meus amados, a obra de Deus será abundante. No início desse encontro nós cantamos que a glória, que sua glória encha, se estenda sobre toda a terra, é através dessa obra, e eu tenho sido testemunha disso. Tenho sido testemunha do que Deus está fazendo nesse mundo, e tem base nessas verdades. Isso não é algo que Deus tem nos revelado. Às vezes pegamos o que chamamos de Evangelho do Reino e dissemos, Deus tem nos revelado. Não, o Evangelho do Reino está aqui na palavra. Todo mundo que tem o coração aberto para ler a palavra do Senhor, diz, Senhor, me revela o teu reino. Está aqui o Evangelho do Reino. Talvez alguns não tenham o entendimento e tiveram que ir por outros caminhos nas estratégias. Mas Deus tem revelado a sua palavra e o seu Evangelho. E eu louvo ao Senhor por não apenas testemunhar, mas por participar do que Deus está fazendo. Esse ano, alguns desafios da minha vida. Eu quero que a igreja esteja cercando de oração e de recursos dentro das possibilidades. Porque vamos fazer uma semeadura no norte da África, no meio das igrejas. Junto com a missão Portas Abertas, junto com a OM, preparando um grande número de material. Vamos nos reunir em Málaga em julho, na cidade de Málaga, na Espanha. E eu sou responsável por toda essa parte de louvor, de música, de palavra de Deus cantada, para proclamar no meio dos povos de língua árabe e de cultura muçulmana. É o tempo daquela gente. E existe um esforço da igreja, e nós estaremos juntos como igreja, amém, amados? Participando disso, enviando, orando, buscando o Senhor. Se Deus quiser, mês que vem, Ion e eu, o Senhor está nos levando, vamos estar ministrando em Helsinki, na Finlândia, Helsinki, Alemanha. E ainda esse ano estaremos ensinando uma semana numa igreja no norte da Jordânia, na fronteira com a Síria. Deus abriu a porta junto com um irmão, quer receber o Evangelho do Reino de Deus lá. Estivemos compartilhando já com esse irmão, ele nos convidou para ficar uma semana no meio dessa igreja árabe. E eu peço que a igreja esteja orando por nós, pela minha casa. Deus preparou, hoje estamos morando junto com os pastores, com os nossos amados irmãos, companheiros, ali no prédio. Deus abriu essa porta. Temos muitos desafios, mas sabemos que o Senhor está conosco. E o Senhor nos leva, o Senhor nos guia. O Senhor ergue os nossos olhos a cada dia. Talvez alguns aqui estejam com seus olhos para baixo. O Senhor te pede para erguer os olhos hoje. Erguer os teus olhos. Erguer o teu coração. Erguer para Ele e ver todo o plano, todo o propósito, toda a graça que Ele tem para a tua vida, que Ele tem para a nossa vida como igreja. Senhor, ergue os nossos olhos, Senhor. Queremos ser aqueles que estamos na brecha, Senhor, da intercessão neste mundo, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelas nações do mundo, Senhor Jesus. Queremos estar nas brechas, Senhor, em nome de Jesus, erguendo os nossos olhos, vendo os campos, Senhor, que já branquejam para a ceifa. Que Tu estejas levando nossas vidas, nossos corações, a termos um compromisso como Tu tens com a Tua semente. Sermos semeadores, homens, mulheres, Senhor Jesus, com o alforje sempre cheio da boa semente, com os lábios sempre cheios da boa semente.
para semear, para proclamar. Que nenhuma vida passe ao acaso ao nosso lado, Senhor, sem que sobre ela vá a bênção da semente. Semente que abençoa, que vivifica, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, que os nossos filhos recebam, Senhor, esta semente. Que as nossas casas sejam inundadas dessa semente, enquanto o mundo, através da televisão, dos agentes do diabo, ficam semeando na nossa casa, enquanto nas escolas recebem semente do inferno. Tu nos capacite como igreja, Senhor, para semearmos a boa semente de Deus na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos queridos, na vida dos nossos amigos. Pai, dá-nos compromisso com a colheita. Na mesma intensidade que semeamos, colhermos. Termos os olhos atentos, Senhor, para colhermos onde Tu estás colhendo, Senhor. Aleluia, onde já estão brancos, Senhor, para vermos cada vida que está pronta para ser ceifada, colhida para Ti, Senhor. Dá-nos esta capacidade de vermos como igreja, Senhor, para a honra, para a glória, para louvor do Teu nome. E quando colhermos, cuidarmos, Senhor. Levanta cada vez mais gente comprometida com este cuidado na igreja local, Senhor. Aleluia, Senhor, gente que se compromete com isso. Esse cuidado que vai além do conforto, esse cuidado que vai além do dinheiro, que vai além dos prazeres. Aleluia, Senhor. Mas o cuidado que reparte, o cuidado que serve, aleluia, o cuidado que busca, o cuidado que às vezes não espera, mas vai correndo para resgatar, mas vai atrás. Em nome de Jesus, o cuidado que busca de novo é o cuidado do coração de Deus, que busca, que traz. Queremos ter esse cuidado, Senhor, em nome de Jesus. Esse cuidado que sara, que cura as feridas. Em nome de Jesus, Senhor. Que esta vida abundante, que promove a Tua glória nesse mundo, esteja em nós. Em nome de Jesus. Amém. Isso mesmo. Amados, o Senhor, há um tempo atrás, tem me falado muito sobre essa questão de semear, né? Por muitos cultos eu trouxe meu caderninho para cá, que eu sentia do Senhor que era para compartilhar. Hoje eu não trouxe. Então, o Senhor me lembrou 2 versículos que têm muito a ver com isso que o Asaf está falando. Está em Eclesiastes 11, 4 e 6. Que diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. O Senhor quer uma atitude da gente. Se a gente fica só olhando para cima, ver como é que está o vento, como é que estão as nuvens, a gente nunca vai semear nem colher. Tem uma hora que a gente tem que parar de ver como é que está o tempo, se está propício, se não está, e começar a agir, porque é a hora de semear. E é a hora de colher, né? E no versículo 6, eu creio que tem muito a ver com essa palavra do cuidado, que diz assim: semeia pela manhã tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então o Senhor tem me falado que é para a gente semear de manhã a semente, e para de tarde não repousar a mão. A gente não pode dar descanso. A gente tem que semear e tem que cuidar dessa semente que a gente está semeando, não ficar olhando, não ficar questionando, tem que trabalhar e continuar trabalhando. E o Senhor é que vai fazer prosperar, mas a gente vai continuar trabalhando, né? Então, enquanto a Zé falava, meu coração começou a queimar. Eu disse: Senhor, eu tenho que falar, não posso. Por mim eu não viria, mas eu vim por causa do Senhor, porque eu creio que essa é a palavra do Senhor para nós hoje, né? Amém.